agora a gente vai dar continuidade ao evento, chamando agora o nosso próximo painelista, que é o Marcelo Ortiz, que vai falar para a gente sobre o mercado imobiliário no ramo de leilões. Esse é o meu? É. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você. Fique à vontade. Seja bem-vindo ao nosso evento. Chegou de Orlando diretamente. Você já está há quanto tempo morando lá? Estou há 4 anos. Já está há 4 anos. Desde 2018. Muito bom. Você é paulista, né? Sou de São Paulo. Nasci em São Paulo, mas morei na roça, no interior. Marcelo, esse mercado de leilões, eu queria que, antes da gente chegar ao ponto de leilões, né, de compra e venda de terreno, que me chama muita atenção, porque a gente tem um mercado aqui de leilões, mas não tanto comum aqui no Brasil. Mas eu queria que você explicasse antes como é que funciona o mercado imobiliário nos Estados Unidos, de uma forma geral, né, principalmente na Flórida, que é o ambiente que você trabalha hoje e tem expertise. Bom, primeiro de tudo eu queria fazer um agradecimento pessoal ao Glaucio, que teve a iniciativa de promover esse encontro, muita coragem, muita determinação. Nós estamos juntos nesse projeto desde 2020. Nós tivemos uma pandemia que impediu o projeto em 2020, que era para a gente estar aqui em março de 2020. Então, eu queria dar os parabéns para ele, a equipe toda dele, que é muito carinhosa, muito profissional. Na vida, a gente constrói... A felicidade é o fruto de relacionamentos, e nós construímos relacionamentos aqui extremamente importantes. Vim te conhecer também, Alaide. Fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas, para começar o assunto de leilão, é importante fazer uma contextualização do que significa o mercado imobiliário nos Estados Unidos. O mercado americano, né, imobiliário, eu costumo dizer que é uma locomotiva. É a locomotiva dos Estados, da economia americana. Por quê? Porque tem uma representação muito grande. Nós estamos falando de um PIB americano de 24 trilhões de dólares. Nós estamos falando de 24 trilhões de dólares. Mercado imobiliário, qual é a representação desse número no PIB? 6,5%, 6,8%. 6,8 trilhões de dólares é o mercado imobiliário. Então, nós estamos falando de uma representação perto aí de 17%, 18%. Não resta dúvida que o mercado eu costumo dizer que é um dinossauro mesmo, né? E o que representa toda essa cadeia da locomotiva? Quando você vende um imóvel, basicamente você está empregando 10.600 pessoas, que engloba nessa cadeia toda financiamento, seguro, os prestadores de serviço, obra, né, a construção civil. O que você imaginar está envolvido numa venda de um imóvel. E quem são essas pessoas que dão liquidez para isso? Os corretores. Nós, corretores, somos as pessoas que dão liquidez para todo esse mercado. Então, eu quero dar realmente parabéns para quem vai para os Estados Unidos e se torna corretor, porque é uma profissão licenciada, de muita responsabilidade, exige profissionalismo, exige a aquisição de conhecimento, informação. E eu passei esses 4 anos me dedicando a isso, a me tornar um bom corretor. Eu acho que para você ser médio, não precisa fazer nada. Para você ser algo a mais, você precisa fazer coisas diferentes. E o resultado vem por consequência. Eu não estou aqui me dizendo que eu sou melhor do que os outros, mas você se dedicou para ser, né? Eu costumo dizer até internamente, eu sou bom, né? Eu quero ser um bom profissional. E, nesse contexto de mercado dessa grandeza, nós tivemos, em 2020, a pandemia. E a pandemia foi uma crise mundial sem precedente, a gente não sabia o que ia acontecer. Quando foi decretado o lockdown nos Estados Unidos, houve um desespero no mercado, porque as pessoas não podiam sair de casa, não sabiam o que ia acontecer, não sabiam se o Covid ia apertar sua campainha, não sabia se ele ia entrar pelo telhado.
Então, a gente ficou numa grande interrogação nesse momento. Passado março, abril, maio, entrou o verão na Flórida, o mercado deu uma invertida total. Uma demanda absurda por imóvel. Todo mundo procurando a Flórida para morar. Todo mundo procurando a Flórida. Por quê? Porque nesse período de, vamos dizer, de entendimento do que era a pandemia, as pessoas que moravam nas regiões do norte começaram a se mudar para a Flórida. As pessoas de outras regiões, como Califórnia, Texas, enfim, outros estados frios, né, habitualmente, as pessoas que tinham um sonho lá no futuro de um dia mudar para a Flórida, porque lá é o lugar do aposentado, eles anteciparam esse projeto, porque eles também não sabiam que ia ser do amanhã. Então, o mercado, de uma hora para outra, virou. A demanda, literalmente, de inventário de imóveis foi assim, entrou numa escassez, e cliente aparecendo de todos os lados. Clientes internos, clientes os brasileiros, querendo comprar imóvel, e aquela ansiedade de você falar, poxa, o mercado está te dando uma possibilidade, e eu preciso dar liquidez. O que é dar liquidez? Eu preciso vender, é a oportunidade. E não tinha o que vender, e os preços subiram. Aí, comecei a pensar, aonde tem o mercado? E a demanda vindo, o cliente perguntava, pô, Marcelo, eu vendi minha casa, eu queria fazer um investimento, aí alguma coisa de $100 mil, $330 mil, $200 mil, preço de casa. E eu falo assim, cara, não tem imóvel. Aí, obviamente, aquele negócio, você tem que pensar, falar, aonde tem oportunidade? Dentro dessa grandeza, desse universo de trilhões de dólares, eu falei, não é possível que eu não tenha uma gotinha em alguma coisa que eu posso entrar nesse caminho ou encontrar alguma coisa. Foi quando eu comecei a olhar, buscar informação a respeito. E esses imóveis que o Estado toma do devedor de imposto? Esse é um mercado. E esse é um mercado que ninguém olha, porque, no final das contas, é um processo que você tem que fazer a aquisição do imóvel. A análise do imóvel ela exige um conhecimento, porque não é porque é barato que você vai comprar. E, de fato, é o grande atrativo de você comprar um imóvel de leilão. Porque é um imóvel que ele vem para o Estado, ou ele volta para o Estado, ou ele está em dívida, o proprietário está em dívida. Dívida de impostos. Dívida de imposto. E você vai poder adquirir esse imóvel, seja num leilão, que é o formato da venda, né, a melhor oferta acaba comprando o imóvel, ou, na minha situação, também existe um percentual desses imóveis que vai para leilão o imóvel, ele não é adquirido no processo de leilão, e o Estado, obviamente, não resta outra alternativa, ele fazer a adjudicação desse imóvel, ele passa a ser o detentor desse imóvel. Quando eu olhei para esse mercado, eu falei, bom, trilhões, deve ter uma gotinha. Aí, quando eu analisei um mercado de quase 6 bi, eu falei, eu vou atrás dessa fatia aí. Desse nicho, desse né? Nicho. E o grande atrativo, quando eu comecei a fazer a busca de informação e né, adquirir conhecimento, eu percebi que a grande vantagem da compra do imóvel é que você está pagando a dívida do imposto e adquirindo o imóvel. Então, assim, a vantagem de você comprar o imóvel, já pelo preço, ela é muito atrativa. Mas, obviamente, tudo que é muito assim simples, ou a gente desconfia. Falei, deixa eu ver, porque não é porque é barato que eu vou comprar. E aí, obviamente, eu comecei também um processo de entender quais são as características do imóvel de leilão nas regiões. Porque você pode comprar imóvel nos Estados Unidos todo, e nos 50 estados. Não existe nenhum impedimento. E você pode ser turista, você pode ser residente, você pode ser o que for. Aqui do Brasil, você pode comprar um imóvel lá, inclusive de leilão. Exatamente. Não existe nenhuma restrição. Obviamente, as regras sempre, né, de condado, de região, de estado, sempre tem algumas regras que são específicas para cada né, imóvel, vamos chamar assim. Então, eu comecei a fazer uma análise de como eu vou identificar o imóvel. E o processo ele exige metodologia
e uma estratégia. E eu comecei a olhar para algumas regiões. Quando eu fiz o curso para aprender, de fato, como é que fazia a compra do imóvel de tax deed, que a gente chama, né, escritura de imóvel de imposto, eu identifiquei uma região, no Mississippi, que tinha imóveis, uma característica muito peculiar. Eram imóveis de um loteamento que, quando ele foi lançado, passou o Katrina. Então, o que aconteceu? Foi uma região que foi devastada pelo Katrina e que ninguém queria mais. E aí, os imóveis estavam lá disponíveis. Uma região que nós adquirimos mais de 200 imóveis nessa região. E são imóveis, lotes, que você pode construir. Pode, enfim, obviamente, fazer o desenvolvimento. E aí tem uma coisa muito interessante, que é justamente na busca de informação, nós identificamos que nessa região específica é uma região onde o governo federal determinou que ali é uma chamada Opportunity Zone, que são áreas do governo federal que eles determinam que existe benefícios fiscais e tributários para você fazer investimento nessas áreas, que são áreas carentes. E, obviamente, por consequência do Katrina, essa região foi praticamente abandonada por um belo de um tempo e ninguém queria mais. Mas a localização do imóvel é muito boa. Nós estamos a 4 minutos do Walmart. A menos de meia milha, você tem uma escola, uma elementary school. 7 minutos, você está na praia. Então, quem que não está olhando para isso? E o mercado, de novo, na época, todo mundo precisando de um investimento alternativo. E quando eu olhei que, nessa região, que eu tinha a possibilidade de comprar um imóvel numa condição boa, potencial de mercado, aí você pergunta assim, é maravilhoso o imóvel? Não, ele não é maravilhoso. Katrina passou por lá, deixou rastros de destruição. Mas tem um potencial enorme, porque o mundo evolui, as coisas, o centro da cidade vai se expandindo e a periferia se torna um dia um centro. Essa é a característica de um imóvel. Em qualquer lugar, quando você for comprar um imóvel, você tem que avaliar onde ele está e o que ele vai ser amanhã. E qual é o potencial de mercado. Então, tudo isso aí foi construindo um contexto de análise, de oportunidade. Aí fizemos uma análise de mercado. E o mais legal de tudo, que é onde eu quero, né, falar para quem tem interesse em comprar um imóvel nesse formato. Por quê? Primeiro, você não precisa de grande investimento, de grandes números. Segunda coisa, você está dolarizando uma parte do seu dinheiro. Você tem a possibilidade de desenvolver, fazer uma renda em dólar, fazer um acréscimo do seu ativo em dólar também. Então, é uma oportunidade muito grande. E, junto com tudo isso aí, né, no nosso trabalho nessa região específica, eu costumo dizer que a gente precisa construir ambientes de negócio. E cada profissional que está aqui, eu acho que é fundamental a gente ter... Quem tem interesse tem que falar com os profissionais certos. Por exemplo, a Carol acabou de sair daqui, dá toda a instrução do que você fazer, abre uma empresa, aonde, o que faz, que condição, quem são os sócios. Então, a Carol é uma peça fundamental para esse projeto, por exemplo. Porque se a pessoa falar, eu quero ir para os Estados Unidos, então eu abro uma empresa e começo a comprar imóvel. Eu vou comprar e vender, eu vou comprar e construir, eu vou comprar e alugar. Então, existe uma possibilidade, é uma chance que você tem, né, uma possibilidade de fato, de você colocar o seu pezinho nos Estados Unidos. E ali começar a construir ali um caminho. Porque um grande desafio, quando você está tem o sonho de mudar para os Estados Unidos, vem uma pergunta, uma interrogação muito grande. O que eu vou fazer nos Estados Unidos? Porque eu não posso viver nos Estados Unidos transformando real em dólar todo dia. De manhã, qual é o café da manhã? Você viu como é que está o dólar? Cotação? Essa é uma conversa desagradável para o café da manhã. Não tem conversa pior que você falar assim, o dólar está 5,20. Putz, ontem estava 5,10, não troquei. Aí fica aquele clima do dia, acabou o dia já. Então, eu acho que essa possibilidade de você comprar imóvel, eu falo de leilão porque é o formato de compra, mas eu gosto de comprar o imóvel do Estado. Por quê? Porque quando eu compro o imóvel do Estado, eu mando um cheque nominal ao Estado,
E passado 30, 40 dias, vem uma patente para mim, que é a escritura. Então, por si só, eu já estou garantido que eu tenho um imóvel, é meu. E como é que eu vou transferir esse imóvel para um terceiro comprador? Eu posso fazer ele no cartório, uma compra e venda normal, num title company, no cartório, ou eu posso fazer simplesmente um quit claim deed, que é uma declaração minha, dizendo que esse imóvel pertence ao fulano de tal. Termo de posse, talvez? É um termo de posse, vamos chamar assim. E a pessoa pega esse documento, vai no clerk office, que é o lugar onde o órgão registrador do condado, paga $25, que é uma fortuna, e o imóvel é teu. Então, assim, eu estou trazendo todo esse contexto para encorajar quem tem vontade. É uma grande possibilidade, é um nicho de mercado que você tem hoje nos Estados Unidos. As pessoas não exploram isso porque, no final, elas falam assim, isso é uma coisa que dá muito trabalho, eu não conheço. Tem legislação, tem processo para você comprar, tem estratégia, tem análise de mercado. E uma coisa fundamental, que eu acho que eu acabei esquecendo de te falar, que vem acontecendo, e é muito legal isso, é o relacionamento que a gente vem construindo com o condado. Por exemplo, onde nós estamos com os imóveis hoje, nós fizemos uma reunião com uma senhora chamada Tereza. Ela é uma senhora de 68 anos, ela nasceu na região, e ela é a prefeita do bairro. E uma pessoa de um conhecimento, sabe tudo, ou seja, é muito gostoso você se relacionar, conhecer a história do lugar. Ela trouxe histórias de pessoas que já moram ali há 40, 50 anos, família que família que eram construtores, agora é o filho, está o neto entrando na construção. Porque, obviamente, nós estamos falando de regiões, né, calmas, né, tranquilas dos Estados Unidos. Mas uma infinidade de possibilidades. E esse ambiente é muito legal, por quê? Porque o Estado, né, dos Estados Unidos, né, a prefeitura, o condado, enfim, eles têm muito interesse em fazer desenvolvimento dessas áreas. Até porque, quando sai essa legislação, sai a regra de que ali é um opportunity zone, eles são cobrados para atrair investidores. E você imagina que você está indo para os Estados Unidos, brasileiro, eu tenho hoje mais de 200 lotes nessa região. Se eu pegar meia dúzia de pessoas interessadas em fazer o desenvolvimento, construir, onde tem escuridão, qualquer luz brilha, porque é um lugar que ficou devastado, assim, é um lugar que não é bonito, mas pode ficar bonito. E isso é onde estão as boas oportunidades. Eu sou um corretor licenciado da Flórida, eu vendo imóvel de vacation, imóvel residencial, para férias, enfim. É um mercado normal, onde chama assim o mercado ordinário, né, do habitual. Mas esse ambiente de compra de imóvel nessa condição é uma oportunidade para todo mundo, inclusive para os corretores. Eu não vejo nenhum corretor como assim, poxa, eu não quero passar essa informação. Pelo contrário, eu fiz uma palestra para 22 corretores, mostrando o que eu faço e encorajando eles a fazerem. Por quê? Porque se eles tiverem conhecimento dessas possibilidades, eu tenho 200 lotes. Na região onde eu tenho, sim, 9.000 lotes. Eu não dou conta sozinho. Então, eu acho que é muito importante a gente compartilhar isso, inclusive com os corretores. Por quê? Porque isso é importante para eles entenderem que, se eu tenho 10 clientes, eles podem ter mais 10, mais 15, e a gente cria esse ambiente de possibilidades. Porque se eu tiver 20 corretores parceiros que me tragam 3 clientes cada um, e cada 3 deles querem construir, que são casas populares, inclusive são nessa região casas que a gente chama Minha Casa Minha Vida, porque tem uma demanda enorme para locação e uma possibilidade de um ganho expressivo, porque você vai ter demanda. Uma região que fica 45 minutos de New Orleans, ou seja, as pessoas que moram em New Orleans também procuram essa região para morar, entendeu? Então, assim, eu estou trazendo para quem tem essa ideia de um dia comprar um imóvel, você viu a própria Simone trouxe como é que você pode comprar um imóvel na forma de financiamento. Então, assim, basta você movimentar o seu interesse, buscar os profissionais corretos,
porque você tem a chance de fazer um financiamento, você fazer o desenvolvimento de obra, comprar, fazer renda de locação, entendeu? E mais do que isso, que é muito legal, fazer o que eu falei, fazer o papel do Estado com o Estado americano, que é o desenvolvimento social de regiões. E você realmente se colocar como imigrante e que, de fato, você está construindo, se você é uma contribuição nos Estados Unidos. E, obviamente, você está escrevendo a sua história na terra do tio Sam. Né? E ganhando dinheiro, né? Com certeza. A partir de quanto? Porque quando a gente fala em leilão ou imóveis que estavam em dívida, pelo motivo que seja, o Estado toma, né, coloca em leilão, a partir de quanto eu posso comprar uma casa, um terreno nos Estados Unidos, nessa região, por exemplo? Eu vou falar um número, mas não é para dar risada. Tem imóvel de $50. Aí e com potencial mas, assim, de construção. De $50, onde que é? É num lugar remoto, que está lá, num lugarzinho, tal, não tem água, não tem luz, não tem rua, mas esse imóvel existe. Entendeu? E eu não trabalho com esse imóvel. Por quê? Porque eu olho para regiões com todas essas características que eu estou trazendo para vocês aqui. É algum lugar que já está maduro e que tem potencial de você fazer o desenvolvimento. E, obviamente, fazendo o desenvolvimento, você tem a possibilidade de crescimento. Né? Fazer com começo, meio e fim. Não adianta você comprar um imóvel, é barato. Compra um imóvel de $50 e fica lá parado mais Sim. 30 anos, porque não vai acontecer nada. Onde eu estou, na região que eu estou, nós temos imóveis na faixa a partir de $1.300. São lotes de 5 mil, são terrenos de 5 mil square feet, que dá mais ou menos uns 400 metros quadrados. Mas, de novo, tem todo o periférico. Você tem Walmart, você tem Starbucks, você tem o Burger King, você já tem uma rodovia que é uma principal, tem cassino, porque na região lá, o Mississippi é permitido o cassino. De novo, então, tudo isso é importante na análise de você decidir o que você vai comprar. Tem que ter potencial. Você pode comprar um terreno para construir, ou você pode comprar uma casa para reformar nessa região. Agora, nós recentemente compramos 2 casas em New Orleans, que também, de novo, todo mês eu vou para lá. É uma agenda que eu tenho há 1 ano e meio, todo mês eu vou para a região, justamente para isso, para conhecer pessoas, quem são as pessoas que estão lá, como é que é o mercado. Porque não adianta, se você entrar na internet, leilão, você vai comprar, você pode mandar, o dinheiro, hoje o dinheiro circula de maneira simples, você pode comprar em qualquer lugar, mas, de novo, é esse ambiente que é importante, de você oferecer possibilidades para quem está comprando. Porque é um investimento, não importa se ele é pequeno ou grande. A pessoa que faz investimento, ela tem uma expectativa, né, de que ela vai ganhar com isso. E também, de novo, não é só o dinheiro mesmo, porque a possibilidade dá todo o entusiasmo para quem está fazendo o investimento. Ou então pode morar também, né? Já pode que a região, morar. né, tem muita gente querendo se mudar aqui do Brasil para os Estados Unidos, você não obrigatoriamente precisa ir para um grande polo, para uma capital. Você pode ir para uma região mais simples e ter uma vida muito melhor, porque é bem diferente, né? O interior dos Estados Unidos, do interior do Brasil, do interior do Nordeste, por exemplo, né? Existe essa diferença realmente. Essa região do Mississippi, por incrível que pareça, ela é linda. É praia. Você tem uma possibilidade de ter uma casa 7 minutos da praia. Você vai andando para a praia. E é uma região assim histórica, casas centenárias, né? Porque é uma região justamente de férias, né? Do americano. Mas é lindo. É um lugar super assim surpreendente de você estar lá e conhecer, entendeu? Muito bom. E você tem imóveis para leilão nessa região ou em outras regiões da Flórida também, caso o comprador tenha interesse de ver outros imóveis, você também pode ajudar a procurar? Como eu te disse, você pode comprar imóvel nos Estados Unidos todo. Só que é o seguinte, os Estados Unidos é grande e tem muito imóvel. Então, a gente acaba tendo, assim, criando não só essa metodologia de compra, de aquisição, mas também foco nas regiões.
Como eu te disse, Opportunity Zone, se você pegar um mapa de Opportunity Zone nos Estados Unidos, na Flórida tem bastante região que tem esse benefício. E esse benefício, eu quero insistir pelo seguinte, que além de você conseguir a compra numa condição diferenciada, se você compra nessa condição de Opportunity Zone, e o processo é simples, você não precisa ter uma estrutura societária, nossa, preciso criar um fundo de investimento. Não, basta você ter uma empresa, que o dinheiro esteja nessa empresa, você faça o investimento. Por exemplo, nessa região, o Opportunity Zone vai até 2047. Eu ia perguntar valores, por exemplo. Oi? Valores, por exemplo, de impostos. Porque, qual a diferença de estar nessa zona de oportunidade e de estar num bairro comum, por exemplo? O principal benefício da zona de oportunidade é o seguinte, se você faz um investimento, tudo que você ganhar, todo o seu ganho de capital durante 10 anos, ele é isento. Então, e não quer dizer que você coloca o dinheiro e fica 10 anos sentado numa cadeira esperando passar 10 anos para você não pagar o imposto. Ao contrário, quanto mais você desenvolver, mais fizer investimento, obviamente se você vai ter mais ganho de capital e, obviamente, vai gozar desse benefício. Inclusive, existe uma possibilidade que, se você pegar o seu ganho de capital, por exemplo, vamos dizer que o seu ano passado você fez um ganho de capital de $100 mil. Você ainda pode pegar esse dinheiro, esse ganho de capital, e colocar na zona de oportunidade e pedir chama defer do dinheiro, que é você pedir prorrogação no pagamento desse imposto. Durante 4 anos, esse dinheiro pode ficar na zona de oportunidade. Passado 4 anos, você vai pagar o imposto. Não quer dizer que você está isento do pagamento do imposto. Mas, durante 4 anos, você utilizou desse dinheiro para fazer negócios. E o ganho de capital, durante 10 anos, estando na zona de oportunidade, você também não paga o ganho de capital. Então, assim, na verdade, você empresta dinheiro do governo, porque você teria que fazer um cheque de $100 mil para pagar o seu imposto, seu ganho de capital de uma operação tua. O governo te dá um empréstimo a custo zero, você aplica esse dinheiro na zona de oportunidade por 4 anos, e depois de 4 anos você vai pagar esse imposto relativo a essa operação de dinheiro, de ganho de capital, mas tudo que você oferir de capital nesse período para frente, 10 anos, você tem 0 de imposto. Quer dizer, na terra do tio Sam, que o juro é baixo e 0, então fica melhor ainda. Com certeza, né? E você está investindo também, levando seu capital para investir em dólar, né? E aí você pode ter renda, você pode ter isso voltando com empresa, né? Que você pode montar também, não é isso? Você pode montar empresas, pode montar escola, pode montar alguma empresa lá para poder render depois. Então, na verdade, a gente tem muito interessado em construção, né? O cliente que comprou, teve um cliente agora recente que comprou mais de 100 lotes, ele quer pelo menos construir 20 lotes. Justamente para quê? Fazer o desenvolvimento da região, valorizar o ativo dele, porque, obviamente, como eu te falei, uma região que tem necessidade de qualquer coisa que for feita, ela vai chamar atenção, vai chamar... É o famoso ganha-ganha, né? Ele investe lá, compra 30 e compra 100, investe Exatamente. em 30, e aí aquela região ela é melhorada, tem vida, tem empresas, tem casas, e aí ele vai aumentar, obviamente, o lucro dele, né? Porque já está contratado, Alide. Bora lá. Só falta o dinheiro em dólar, né? Falta a mussarela. Mas aí a Simone Negri pode ajudar, não é isso? Então, é aí que de novo, cada profissional que está aqui, por exemplo, a Carol, o Luca, que vai falar de construção, sabe, porque construção também é uma coisa muito importante. Os códigos, o building code, né, o código de construção da região, por exemplo, a casa no Mississippi, nessa região, ela precisa estar 20 feet para cima, porque é uma região que tem inundação, tem risco de inundação. Mas se eu quiser construir no chão, posso? Pode, mas você não vai ter seguro. Entendeu? Você não vai poder, você vai fazer um financiamento, vai pedir um financiamento, e o financiamento vai falar assim, bom, como você não construiu no código de construção, sua casa está no chão, o dia que inundar... Por isso que é importante ter Exatamente. sempre um consultor para poder... Porque são muitas regras lá, Exatamente. não é isso? E todo mundo tem seguro de vida, tem seguro de casa, tem seguro de barco, seguro de casa. Exatamente. O americano gosta bem e precisa usar bem, não é isso?
Como eu estou falando, cada profissional que está aqui tem uma importância muito grande, porque cada um vai te trazer um conhecimento específico do que você realmente precisa. Isso vai compor justamente todo o seu planejamento. Se eu vou me mudar para os Estados Unidos, você vai fazer o planejamento, vai falar sobre imigração, quem vai construir, quem vai vender o seguro, quem vai fazer o financiamento, quem vai encontrar o lote. Então, assim, você tem que ter essa consciência que é muito importante você olhar para cada profissional, compor o seu time, porque aquela história, eu tenho um amigo muito bom, mas vai para o boteco com ele, não faça negócio. Tá certo. Obrigada, Marcelo Ortiz. Eu queria aproveitar também aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se tem alguma dúvida sobre leilões, compra de imóveis e terrenos pelo leilões. Eu vou precisar só do microfone para fazer a pergunta aqui, Dani. Já está? Tem uma pessoa ali atrás. A loirinha de preto. À esquerda. Isso. A minha pergunta é mais de maneira geral, porque eu vi no Instagram, eu acho, que para você comprar um imóvel nos Estados Unidos, você precisava ter pelo menos 2 anos de imposto de renda declarado nos Estados Unidos. Isso realmente é necessário? Na verdade, não é verdade. Para você comprar um imóvel nos Estados Unidos, obviamente tem algumas regras, né? Tem alguns requisitos, principalmente se você for fazer um financiamento, né? Tem as regras do financiamento, como a documentação de identidade, sua documentação correspondente ao seu recurso. Mas, basicamente, para comprar um imóvel de leilão, como eu disse, não tem restrição. O importante é você ter o recurso para fazer o pagamento e esse dinheiro tem que estar nos Estados Unidos. Você faz um cheque ou você faz o cheque ou você vai se habilitar num leilão, né, fazer o seu cadastro e, obviamente, vai estar vinculado à sua conta corrente, porque, a partir do momento que você adquire o imóvel, o pagamento é imediato. Aí vem a outra pergunta. Você fala de investimento. Esse investimento tem que ser tipo um investimento físico, tipo se eu tiver uma casa ou algo assim, ou posso ter alguma coisa no mercado de capitais? Isso também é válido para eles ou não? Bom, mercado de capitais eu gosto, mas não é minha praia, né? O imóvel, eu trabalho com a parte de imobiliária, né? Então, assim, o investimento que eu estou habitualmente já trabalho é imóvel mesmo, né? No caso, a pergunta pode ser terreno, casa, enfim. Não, tipo assim, você precisa ter um investimento para conseguir comprar o imóvel. Eu quero saber se esse investimento poderia ser no mercado de capitais ou tem que ser um investimento prévio de alguma coisa, tipo uma empresa consolidada, por exemplo. Você está perguntando do recurso? Isso. A origem do seu recurso? Exato. Não, a origem do seu recurso, ela tem que estar, obviamente, ela tem que ter um lastro, né? Como é que você vai estar com o dinheiro nos Estados Unidos? Como é que o dinheiro chegou nos Estados Unidos? Tem que chegar de uma forma legal. Ele estando lá, você está habilitado a fazer a compra do imóvel. Não tem problema nenhum. Você não precisa dizer que é fruto de investimento. A fonte, né? Não precisa dizer a fonte. Obrigada. Talvez tenha um prazo, né? Pelo que eu me lembro, talvez tenha um prazo que o dinheiro tenha que estar nos Estados Unidos de tempo, de 60 dias, alguma coisa assim, 30 dias. Também não precisa? Na verdade, o prazo que a Simone comentou é o recurso que tem que estar numa conta com pelo menos 60 dias para você demonstrar para o banco que aquele recurso ele está disponível há mais de 60 dias. Isso é uma condição para o financiamento. Mas para a compra do imóvel, não precisa. Você tem que ter o dinheiro. dinheiro. É isso mesmo. Se você tiver o dinheiro na conta, é só pagar e pronto. Mais alguma pergunta? Mais uma pessoa aqui, rapidinho. Obrigado. Uma dúvida, como é que funcionam os bids para os leilões? Boa pergunta. Cada condado existe um cadastro, uma forma. Por exemplo, no Arkansas, você faz tudo eletrônico, você faz um cadastro, e eles exigem que você faça um depósito de $800, que é o mínimo, né? Porque no Arkansas tem lote bem barato, $50. Então, com $800 você já é um rico para comprar imóvel lá. Mas, a rigor, você faz o cadastro e você tem que vincular uma condição de pagamento. Então, você tem que fazer o demonstrativo de onde vai vir o recurso, né, e ter a condição de fazer o pagamento. Porque, quando você
Na verdade, o leilão, como eu te falei, cada região vai ter um formato. Mas, a partir do momento que você ganhou, você tem 24 horas para fazer o pagamento. Ok? E o que é interessante é o seguinte, como tudo é eletrônico, tudo online, você faz o pagamento, você ganhou o leilão, você automaticamente recebe um recibo de que você ganhou o bid. Por exemplo, tem muita peculiaridade de leilão para leilão. Em New Orleans, na casa que nós compramos agora, em New Orleans, foi interessante, a gente não sabia, mas é uma situação interessante. Nós ganhamos o leilão, e mesmo assim, pós-leilão, porque como é eletrônico, eles consideram que podia ter um delay de alguma outra oferta. Então, durante 24 horas, fica congelada vamos dizer, o que eu ganhei no leilão, até realmente chegar um e-mail para mim dizendo, não, de fato, você ganhou o bid, né, ganhou o leilão. Então, para operacionalizar isso, normalmente tem que já ter essa liquidez completa no banco. Não seria, por exemplo, porque quando eu estou comprando um imóvel, eu vou ter que ter todo aquele processo, down payment, essas coisas. Teria que ser feito prévio à participação naquele leilão, né? Não. No leilão, na verdade, você tem que ter o recurso integral. Não existe financiamento, não existe nenhuma condição especial. Porque, de fato, você está levando esse dinheiro para o Estado, né? Que é o credor do processo. Ele pode até fazer o investimento antes, né? Fazer um financiamento e ter o dinheiro disponível no banco para ser pago à vista. Não, lembra bem, financiamento... Ele, né, né, pode ter feito um financiamento para qualquer coisa e deixar o dinheiro na conta. Pode? Na verdade, a gente tem que falar que o recurso tem que estar disponível. A forma como da onde vem, como a forma vem. Como você tem o recurso aí é de cada um, né? Mas quando a gente fala de financiamento, sempre tem que pensar que tem que ter algum lastro e o dinheiro está vindo do banco, enfim, é uma condição especial, o financiamento especificamente falando. Mas para leilão, lembra que é o seguinte, você tem que ter o dinheiro na integralidade para você fazer o pagamento da sua oferta. Eu vou abrir mais uma pergunta para a gente já encerrando. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom dia, Marcelo. Eu gostaria de perguntar ao senhor a respeito do mercado imobiliário na América, sobre o volume, se é um volume em crescente alta, e também sobre a sua prospecção para o futuro. Obrigado. A pergunta que todo mundo quer, boa pergunta, é a pergunta que todo mundo hoje está se fazendo, né? Eu costumo acreditar, eu acredito muito, da mesma maneira que eu comecei no ambiente de leilão, né, de comprar imóvel, foi numa crise, né, da pandemia, que me forçou a olhar para outras possibilidades. Hoje o mercado, a minha visão pessoal do mercado imobiliário vai ter muita oportunidade. Acho que agora é a hora de olhar para o mercado, entendeu? Porque assim, comprar na alta, todo mundo é igual a ação. Em qual momento é bom de se comprar ação? Quando ela caiu. Ninguém pensa dessa forma. Ninguém quer comprar, puxa, caiu mais 10, caiu mais 5. Ninguém quer comprar, ninguém tem coragem. E quem que ganha dinheiro? Quem vende na alta e compra na baixa. Então, o mercado hoje, nos Estados Unidos, ele vai abrir um leque de possibilidades enorme. Porque há 6 meses atrás, ou 4 meses atrás, você queria comprar uma casa em Winter Garden, não tinha. Você ia pagar o que ela, teoricamente, não valia. Hoje, o que está acontecendo no mercado? Minha visão pessoal. Hoje o mercado está se acomodando, porque está tendo oferta, os números estão abaixando, as casas que não tinham agora você começa a ter, as construtoras voltaram ao normal, que estão dando incentivos para quem vai comprar, né? Então, assim, o juros está alto, Marcelo, mas não dá para acertar tudo, não está tudo sempre muito 100%. Então, não adiantava você ter um juro de 3% e não ter casa. Você não fazia negócio igual. Entendeu? Então, assim, eu acho que quem tem interesse... Quando que você está pronto para comprar uma casa nos Estados Unidos? Quando você tem dinheiro. Você tem o dólar está 3, o dólar está 8, 5, você está pronto para comprar? Porque, primeiro de tudo, quem está comprando um imóvel nos Estados Unidos,
Não é a prioridade da vida. Ninguém acorda no dia seguinte e fala assim, hoje eu vou comprar uma casa nos Estados Unidos. Exige um planejamento, o recurso, como é que vai estar o recurso. Nós estamos falando de, hoje, 1:5, ou seja, qualquer casa que você for comprar hoje nos Estados Unidos de $300 mil, nós estamos falando de R$1,5 milhão de reais. Né? Então, assim, eu gosto de olhar na crise, tirar o S, fica o CRI, e aí você abre um leque de possibilidades de você comprar, fazer bons investimentos. De novo, compra na baixa e vende na alta. Olá, bom dia, Glaucio Show, para quem não me conhece. Amigo Marcelo, recentemente passamos agora pelo furacão Ian, e que devastou a costa sul da Flórida. Sabemos também que boa parte das seguradoras na Flórida estão fugindo da Flórida, devido ao risco. Seria esse um momento, uma oportunidade ímpar, embora tenha causado devastações em toda essa região, de oportunidade para fazer um flip em casas que, eventualmente, as pessoas estavam desassistidas desse seguro? Excelente pergunta, Glaucio. De novo, não resta dúvida que vai ter um mundo de oportunidade nessas regiões. Como eu te falei, estou comprando uma região onde o Katrina passou e arrebentou tudo. Então, coisa ruim, por incrível que pareça, a gente esquece. Em algum momento da nossa vida, a gente vai esquecer que passou o Ian e destruiu a costa de Fort Myers, Sarasota e tudo mais. E, de novo, a seguradora, ela hoje está saindo de lá porque também estão dominada pelo medo. Não quero ter um negócio que, há 3 dias atrás, eu estou olhando aqui no meu portfólio, eu tenho que pagar 2, 3 bi de dólar de indenização. Mas a gente sabe também que a seguradora tem resseguro dela. E a gente sabe que quem que é dono de banco? As seguradoras. Então, assim, o sistema está sempre todo interligado. Né? Então, não resta dúvida que essas regiões vão se tornar uma grande oportunidade para você fazer um flipping, para você comprar numa condição, de repente, uma pessoa que perdeu um imóvel, ela não vai receber o dinheiro do seguro, ela nem quer mais ficar ali na casa, ela vende por qualquer preço. A gente passou por isso em várias situações do mercado americano. Quem que comprava casa no Michigan, em Detroit, na época que todo mundo foi embora? A casa era $1. Podia comprar uma casa por $1. Por quê? Porque era o custo de manter a casa, a pessoa que não queria isso. De novo, na crise, pensa bem, gente, é na crise, nessas situações, que você mais ganha dinheiro, mais faz bom negócio. Se a gente ficar no medo, não faz, porque, de novo, hoje, se você for para lá, você vai ver um rastro de destruição. Você fala assim, não quero estar aqui, não quero trazer minha família, é inseguro, não é bom, mas o dia que o sol brilha, todo mundo quer estar lá. Obrigada, Marcelo Ortiz, que falou para a gente aqui sobre leilões no mercado imobiliário dos Estados Unidos, principalmente no mercado da Flórida, onde você atua. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Econ. Eu que agradeço, e, de novo, eu quero aproveitar que o Glaucio está aqui e pedir uma salva de palmas para ele, porque, de novo, ele acreditou nesse projeto. É um projeto que é importante a gente ter a dimensão dele, dessa possibilidade de trazer profissionais, trocar informação, fazer relacionamento, construir relacionamento, porque, às vezes, a gente vai para um único lugar, conhece uma pessoa que muda a nossa vida. Pode ser um relacionamento pessoal e pode ser um relacionamento profissional. Mas isso é o significado da nossa vida. Bons relacionamentos, traz felicidade, traz possibilidades e encoraja um ou outro a viver o sonho e a possibilidade de estar vivendo plenamente. Então, Glaucio, de novo, eu quero te dar os parabéns, porque eu aprendi com meu pai uma coisa: elogiar é em público, chamar atenção é nas 4 paredes. Então, eu queria de novo te dar os parabéns. Conheci Natal que eu não conhecia, e dar os parabéns para todo mundo que está aqui, porque é um esforço muito grande de vir presencial aqui com a gente. É verdade. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigada. Parabéns, Glaucio. Parabéns vocês que vieram também.